Paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Então nós vimos no vídeo passado que o livro está dividido em 4 grandes partes. Esta primeira introdução, que fala sobre o nascimento e a preparação do ministério de Jesus, depois o seu ministério na Galileia, o seu ministério na Judeia e a paixão e a ressurreição. Então vamos falar hoje, iniciar o estudo da introdução, ou seja, o seu nascimento e a sua preparação. O capítulo 1, ele nos traz a genealogia de Jesus. O que quer dizer isso? Quer dizer que Mateus ele vai falar para nós que Jesus é descendente de Abraão e é descendente de Davi. Para fazer isso, na sua genealogia, ele organiza o texto em 3 grupos. O primeiro grupo, que vai de Abrão até o reino sob Davi. Depois, ele vai de Davi até o final da monarquia e depois o período do exílio babilônico até o nascimento de Jesus. E aí ele fala a respeito de todos estes que vão fazer parte dos ascendentes de Jesus. E ele fala, portanto, do nome de todos eles. Se nós observarmos, amados, ele não fala de algumas das gerações. Ele omite algumas gerações. Isso porque quando ele divide em 3 grupos, ele faz essa divisão em 14 gerações. Então, 14 gerações de Abraão até Davi, 14 de Davi até o fim da monarquia, 14 do exílio até o nascimento de Jesus. Nesta genealogia aparecem algumas mulheres. Isso não era comum. E existem aqui, olha que coisa interessante, Tamar não era judia, ela era uma cananita, e ela foi mãe de Perez e de Zerá. Ela, na verdade, estava casada com o primeiro e o segundo filho de Judá. Quando o primeiro filho de Judá morreu, pela lei do levirato, ela deveria se casar com o segundo filho, e o segundo filho deveria dar descendência do primeiro. Isto não aconteceu e ele morreu também. Como Judá ficou com medo de dar o terceiro filho para Tamar e perder o seu terceiro filho, ele fica enrolando Tamar. E Tamar, arma de um artifício, se faz passar por uma prostituta e acaba engravidando de Judá quando ele vai para a cidade. E ali ela dá à luz para Judá de Perez e Zerá. Perez é a linha que dá origem a Davi. Numa outra, nós vamos ver Raabe. A história de Raabe está contada lá em Josué. Ela era da cidade de Jericó e foi ela que escondeu os espias na cidade de Jericó. A palavra diz, a tradição conta, que Raabe foi a mãe de Boaz. Boaz que casou-se com Ruth, veja, Raabe também era uma cananita. Casou-se com Ruth, que era uma moabita, e estes dois tiveram Obed, avô de Davi. Então nós vamos ver aqui 3 mulheres. Aliás, aparece mais uma, né? Porque na descendência de Davi, nós vamos encontrar também Batseba. Batseba, que é mais um nome de mulher,
ali, né, Batseba, que era a ex-mulher de Urias. E lá no final nós vamos ver também mais um nome de mulher, que é Maria. Então nós temos Tamar, Raabe e Ruth. Depois nós temos Batseba e Maria. Maria engravida antes de coabitar com José, porque José já tinha feito o contrato de casamento, já existia, ela estava prometida. E naquela época, esse noivado era um noivado legal e, portanto, já era contado como esposa de José. Mas ela engravidou do Espírito Santo. José, quando soube que ela estava grávida, ele ficou bastante abalado e ele queria deixar Maria. E ele foi instruído num sonho a receber Maria em casa como sua esposa, mesmo sabendo que ela estava grávida do Espírito Santo. José, portanto, nessa mesma situação, foi instruído a dar um nome a este filho. E este nome é Jesus, Yeshua, cuja raiz vem de Salvador. Portanto, Jesus, Yeshua, Salvador, filho de Davi, que dá ênfase messiânica, ênfase real. Filho de Abraão, ligação com promessa da aliança, ou seja, ele cumpre a história de Israel. A gravidez de Maria tinha sido prevista por Isaías 7,14, quando ele diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Lembram? Era a virgem conceberá, dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. O que quer dizer Emanuel? Emanuel quer dizer Deus conosco. Então, quando Jesus nasce, a Shekinah, que é a glória de Deus, que é a presença de Deus, foi manifesta no meio do seu povo, porque Deus conosco, Emanuel, né, será o seu nome segundo Isaías, ou Jesus, Yeshua, Salvador. A mulher de Urias, que eu falei agora há pouco, a Batseba, né, ela também está aqui nessa genealogia. É engraçado que quando nós vamos ver a genealogia, nós vamos ver assim: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, né? Judá gerou de Tamar, Perez e Zerá, e assim sucessivamente. Gerou. Acontece que, quando chega lá no 16, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Ele não diz que foi José que gerou Jesus. Ele diz que José era esposo de Maria e que Jesus nasceu de Maria, porque quem gerou Jesus de Maria foi o Espírito Santo. Mas ele diz que José, né, aqui ele era descrito como uma pessoa justa e compassiva. Portanto, quando nós olhamos a genealogia de Jesus, nós vamos ver pecadores, nós vamos ver gentios, nós vamos ver nomes de mulheres, coisa que não era comum naquela época, porque a mulher não era muito considerada naquela época. Então, todas essas pessoas estão incluídas aqui na genealogia de Jesus, para mostrar que o seu ministério é universal e que ele não veio só para os judeus. Ele veio primeiro para os judeus, mas ele veio para o mundo, para salvar os pecadores, para salvar os gentios também. Bom, no capítulo 2, Mateus fala da visita dos astrólogos. Algumas Bíblias traduzem isso como magos. Magos aqui não é aqueles que fazem magia, não são aqueles que são idólatras, não. Os astrólogos ou magos aqui, possivelmente da
Pérsia, né? Persas, eles eram aqueles que estudavam os astros, né? Portanto, eles conheciam as estrelas, conheciam os cometas, e eles devem ter visto um sinal, uma estrela, provavelmente um fenômeno astrológico bastante significante, que o texto não fala qual é, mas que os fez sair da Pérsia e ir para a Palestina, ir para o local onde Jesus estava. Jesus nasceu em Belém. E aí, por que eles fizeram isso? Porque eles acreditavam que o tempo era propício. Propício para quê? Para que um rei aparecesse. E este rei reivindicaria homenagem universal e introduziria um reino de paz. Por isso eles vieram, porque o sinal nos céus foi tamanho que os alcançou e chamou a sua atenção de tal forma que eles vieram. Bom, quando eles vão até Herodes e perguntam aonde está o menino, Herodes não estava sabendo de nada. Claro, não sabia porque não queria, porque as profecias estavam todas ali. E Herodes ficou bastante temeroso porque o seu reino estava correndo risco, né? Era um reinado que estava surgindo e ele não queria. Herodes, amados, Herodes era uma pessoa extremamente violenta, uma pessoa irascível, uma pessoa que matava primeiro e depois ele via o que fazia. E ele queria se livrar desse menino, porque esse menino para ele era um incômodo, estava fazendo sombra ao seu reinado. Portanto, ele convoca o sinédrio, tá? E pergunta para os judeus do sinédrio, para os escribas, para os sábios do sinédrio, onde esse menino nasceria. Ora, ele pergunta por quê? Porque ele queria era alcançar o menino e matar o menino. E aí contaram para ele que as profecias diziam que era em Belém, conforme a profecia estava lá em Belém. Esse Herodes, ele era idumeu, ele não era judeu. Ele recebeu o título de rei dos judeus porque ele era amigo do imperador de Roma, que dominava toda aquela região, que era Marco Antônio. Ele era amigo de Marco Antônio. E desde 40 a.C., ele era rei dos judeus. Ele morre em 4 a.C., um pouquinho depois do nascimento de Jesus. Então Jesus não nasce no ano 0. Jesus nasce em -4. Ele nasceu em 4 antes do nosso calendário dizer que era o 0, que era o ano do nascimento do Senhor. Quando ele morre, quem fica no lugar dele era um outro filho absolutamente cruel, que era Herodes Arquelau. Jesus nasceu, portanto, nos últimos meses do reinado de Herodes e só volta após a sua morte. Então, Miqueias chama atenção para este local de nascimento. Menino que nasceu em Belém, quando tinha muita gente que tinha ido para lá para se cadastrar no censo, não tinha muito mais lugar, ele acabou nascendo numa hospedaria, como não tinha lugar nos quartos, ele nasceu lá onde os animais ficavam e, portanto, ele foi colocado numa manjedoura. Depois disso, ele passou para a casa, ele passou para dentro da casa. Portanto, aqui Miqueias chama atenção para essa insignificância de Belém entre as famílias de Judá. E foi ele que previu, que predisse que essa cidade, nesta cidade, surgiria então um rei.
Ele diz assim, em Miqueias 5:2, e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel. Então, ele fala aqui sobre o local. Ora, que coisa interessante. Herodes, se ele não conseguisse achar o menino, que seria um governante, né, ele já tinha o plano traçado. Ele iria matar todo mundo. E é por isso que o Senhor, falando a José, faz com que José vá com Maria até o Egito. Então, o menino, Jesus, Maria e José vão para o Egito depois que esses astrólogos o visitam, né? Interessante aqui que ele foi revelado, Jesus foi revelado primeiro aos humildes e ignorantes, né? Depois para os eruditos, primeiro aos pobres, depois os ricos, primeiro no Ocidente, depois no Oriente. Quando os astrólogos vieram, portanto, eles não fizeram isso para sua vantagem pessoal, eles vieram para prestar homenagem a Jesus. E eles trouxeram presentes. Amados, não existe em nenhum lugar na Bíblia de que eram 3 os astrólogos ou os magos, nem mesmo que eles eram reis. Eles eram astrólogos, a palavra diz que eles eram astrólogos e que eles trouxeram 3 presentes. Mas não quer dizer que eram 3 pessoas, eram 3 presentes. Eles trouxeram ouro, que significa realeza, incenso, que significa divindade, e mirra, que significa sofrimento e morte. Portanto, resumindo nesses presentes toda a história de vida de Jesus: realeza, divindade, sofrimento e morte. Pois bem, Jesus então ele vai de Nazaré, então ele vem aqui, ó, desta região aqui, que é o Nazaré, ele vai para Belém para fazer o censo. Daí, avisado por Deus, ele vai para o Egito. Quando Herodes morre, ele volta, mas ele não quer ficar na Judéia, ele vai para a Galileia. Então, aqui era a Judéia, aqui era Samaria e aqui era a Galileia. Belém fica na Judéia, perto de Jerusalém. Então, quando ele foi para o Egito, na volta, ele passa por aqui e ele vai para Nazaré. Por quê? Porque ele não queria ficar onde estava Herodes Arquelau, porque ele era extremamente cruel, tal qual o seu pai. E então cumpre-se a profecia de Oséias 11:1, que diz que o Senhor vai chamar do Egito, né, o seu filho. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Portanto, ele repete aqui a experiência de Israel antigo, que vai sair do Egito e que entra na terra prometida, como se fosse um segundo Moisés, só que desta vez muito maior do que aquele Moisés primeiro. Ora, quando Herodes não encontra ninguém, não encontra o menino, o que ele faz? Manda matar todo mundo, porque no meio da morte ali, provavelmente estará morto também o Salvador, também o rei. Como ele se equivoca, ele não entende das coisas do Senhor. Os meninos foram massacrados em Belém, nas suas redondezas. E aqui diz, né, o Mateus fala que se cumpre também aquilo que está escrito em Jeremias 31:15, sobre o choro de Raquel. Assim diz o Senhor, diz a palavra do Senhor em Jeremias 31:15. Uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro. Raquel chora seus filhos, não quer ser consolada quanto aos seus filhos, porque não existem. Então, Herodes morre
logo depois da execução desses meninos, e então José pôde voltar do Egito, mas ele foi até a Galileia. Jesus vive na cidade de Nazaré até o início do seu ministério. Este distrito era um distrito bastante associado com os gentios, porque ele fazia divisa com os povos gentios. E Nazaré não era assim um local muito famoso, muito pelo contrário, ele era escarnecido, desprezado. Portanto, Jesus de Nazaré, quando se fala Jesus de Nazaré, não está se elogiando, está se dizendo que ele é de um lugar de escárnio, de um lugar de desprezo, de um lugar de pouca importância. Mal sabem eles o grande ministério que tem esta criança. Amém, amados? Bons estudos.